A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, graças a Deus, estamos iniciando mais um trabalho de estudo bíblico aqui, presbítero Ueliano Pires e a sua família. Nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus. Vamos estudar a lição de número 10 da nossa escola bíblica dominical. Convido você que está no seu lar, que me assiste nesse momento, a orar juntamente conosco, pedindo a direção do Senhor para este trabalho. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, nos reunimos em Teu nome mais uma vez para juntos orarmos a Deus, buscarmos a Tua face, louvar ao Senhor e estudar a Tua palavra. Eu suplico ao Senhor que o Espírito Santo nos dê graça e sabedoria e conduza este trabalho, Senhor, conforme a Tua vontade. Abençoe aqueles que nos assistem, que possam ser edificados pela poderosa palavra de Deus. Recebe, Senhor, o nosso culto, o nosso louvor e adoração esta noite. Meu Deus, abençoe os que estão doentes, cura, meu Senhor, a cada um. Visita os que estão internados, os que estão infectados, meu Senhor. Concede a cura. Abençoe o nosso país, meu Deus. Dê saúde à nossa pátria, sara o nosso povo. Abençoe as nossas autoridades, os profissionais da saúde, que possam, Senhor, combater com eficiência estas enfermidades. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Comigo nesta noite, nesta live, a minha esposa Márcia. Paz do Senhor para todos os irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um. E a minha filha Fernanda. Nós vamos louvar ao Senhor com o hino de número 7 da nossa harpa. Cristo cura sim. Vamos louvar a Deus com bastante alegria nesta noite. Contra os males deste mundo, Deus nos vale só. Não há mal que Deus não cure, pois de nós tem dó. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Derramou seu sangue puro pra remir a mim. Quando ungido sobre azeite, sou curado em mim. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. A nossa alma é bem segura, o bálsamo em Jesus. Ele é o bálsamo da vida, derramou na cruz. Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso. Continuar aqui, a nossa irmã Fernanda vai estar louvando ao Senhor com mais um hino. Enquanto ela procura aqui o hino, nós vamos ler o texto áureo da nossa lição. Glória a Deus. Nós estamos estudando a lição de número 10 da nossa escola bíblica dominical. Ainda não temos
as aulas presenciais, por conta de que no estado de São Paulo nós estamos na fase vermelha. Os irmãos orem neste sentido para que Deus mude este quadro. Quando o quadro é caótico, somente Deus pode mudar. Tem situações, tem um hino que diz assim, tem coisas que só Jesus faz, e é verdade. A lição número 10 tem como título, O Senhor Jesus cura hoje. O texto áureo está no Salmo de número 103 e o versículo 3 diz assim, é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Verdade prática. A cura de enfermidades é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. A leitura bíblica em classe, Isaías 53, 4 a 6, Mateus 8, 16 e 17. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por ferido de Deus, por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas que cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Amém. A irmã Fernanda vai estar louvando ao nome do Senhor esta noite. Glória a Deus. Nós irmãos com a paz do Senhor. Amém. Onde os meus pés podem
Te descansarei, pois eu sou teu, e tu és. Graças a Deus, meus amados irmãos, sejam bem-vindos todos os irmãos que nos acompanham nesta noite através da nossa página no Facebook, página da nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, setor 1, aqui em São Carlos. Nós vamos estudar a lição de número 10, que tem como título Jesus Cristo cura hoje. Na lição passada, semana passada, nós estudamos sobre o fervor espiritual. Nós tratamos a respeito da importância da devoção através da oração e leitura da palavra. Falamos também a respeito do viver sábio, com o aproveitamento consciente do tempo, que são sinais de uma vida de fervor espiritual. Ainda na lição passada, nós estudamos sobre o viver cheio do Espírito Santo, em oposição, em contraste com o viver embriagado com vinho. Falamos a respeito da exortação de Paulo aos Efésios, que disse: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. E esse texto mostra que uma coisa é oposta à outra, ou seja, o crente que é cheio do Espírito Santo, ele não pode viver embriagado com vinho. Por último, na lição passada, apenas para nós relembrarmos, nós falamos sobre a vigilância em relação à frieza espiritual. A frieza espiritual, ela paralisa o crente e o leva à degeneração moral e até. Então, nós falamos um pouco sobre isso. E um dos requisitos exigidos lá em Atos diaconato é, na verdade, ser cheio do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo mostra que pelo menos 3 características tem uma pessoa cheia do Espírito Santo. É um testemunho transbordante, uma vida de gratidão e também uma vida de submissão a Deus e às autoridades eclesiásticas e também às autoridades estatais. O nosso assunto é da cura divina. Nós trataremos a cura divina. Ela é uma doutrina muito importante para nós, os pentecostais. Pelos pioneiros, pelos fundadores da Assembleia de Deus no Brasil, era Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura e Jesus Cristo batiza no Espírito Santo e em breve voltará. Ou seja, eram quatro pontos principais que resumiam a mensagem dos fundadores da Assembleia de Deus no Brasil. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, batiza no Espírito Santo e em breve voltará. Então, nesta lição desta semana, nós temos 3 tópicos. No primeiro deles, nós vamos falar a respeito da cura divina na Bíblia. Vamos falar um pouco sobre os aspectos da saúde pública do povo de Israel, como viviam, como realizadas no ministério de Jesus. Vamos também falar um pouco, no segundo tópico, sobre a cura divina como parte da salvação. A base bíblica para isso é o nosso texto bíblico em classe. Isaías 53, versículo 4, quando ele fala a respeito do sofrimento do Messias. E Mateus interpreta este texto como sendo o cumprimento desse texto nas curas divinas realizadas por Jesus. Ele curou muitos enfermos. Isso mostra que salvação e curas divinas caminham juntos. No terceiro e último tópico, nós falaremos sobre a cura divina e os desafios nos dias atuais. Os adeptos da teologia da prosperidade, eles dizem que toda enfermidade é de origem maligna. Toda enfermidade, se você está doente, você tem um mal na sua vida que precisa ser expulso. Mas nem sempre, irmãos, uma enfermidade ela é de causa demoníaca. Cada enfermidade tem uma origem específica. E os crentes também adoecem. Nós vamos ver isso no ponto 3. Eu vou
vou falar mais detalhadamente sobre isso. O ponto 1 da nossa lição, a cura divina na Bíblia. Em vários textos da Bíblia, nós, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nós vamos encontrar pessoas que foram curadas por Deus. E nesse primeiro tópico aqui nós vamos falar um pouco sobre o contexto da saúde pública no tempo do povo de Israel, antes de Cristo. Tem ali no Antigo Testamento, se vocês leem os primeiros livros da Bíblia, principalmente o livro de Levítico, que é o livro que tem leis mais específicas, você vai notar que há muitas recomendações para uma boa alimentação, também muitas restrições quanto à higiene, várias coisas. E também isso mostra que Deus, no Velho Testamento, ele não tinha a intenção apenas de colocar requisitos ali cerimoniais para uma limpeza cerimonial, mas não. Tinha ali a higiene para a saúde pública. Com os conhecimentos que nós temos hoje, nós vamos perceber isso. Como que era a saúde pública nos dias do Antigo Testamento? No tempo do Antigo Testamento não havia, obviamente, a medicina como há hoje. Não haviam hospitais, não haviam laboratórios para se fazer exames, não havia raio-x. Então, o que se praticava ali, na verdade, era uma espécie de curandeirismo. Ou seja, alguém ficava doente, eles usavam pastas de figo, usavam chás, mais ou menos como a medicina indígena aqui no Brasil, antes da chegada dos portugueses. Os índios, eles viviam de forma primitiva, então eles não possuíam hospitais. Por outro lado, o estilo de vida deles também era mais saudável. Por exemplo, eles não consumiam sal, eles não consumiam açúcar, eles comiam basicamente produtos naturais, como peixe, eles viviam da caça e da pesca. Então, os animais que eles comiam era coisa selvagem mesmo. Então, eles não tinham tantas contaminações que se tem hoje. Então, eles também não ingeriam medicamentos. Então, no tempo do Antigo Testamento, eles viviam assim, de forma... A medicina deles era simplesmente a sabedoria popular, um chá, alguma coisa ali. Mas não havia antibióticos, não havia... A maioria das coisas que nós temos hoje na saúde pública não existia nessa época. Então, eles viviam dessa forma. Nas outras nações, além de Israel, eles praticavam também a feitiçaria. Ou seja, os feiticeiros faziam lá os seus trabalhos para supostamente curar as pessoas. Porém, em Israel havia a promessa de Deus de que ele curaria as suas enfermidades caso eles fossem obedientes ao Senhor. Um dos títulos do Deus de Israel, por exemplo, é Yahvé Rofeká. O que quer dizer essa expressão? O Senhor que te sara. Deus diz, por exemplo, lá em Êxodo, capítulo 15, versículo 26. Eu sou o Senhor que te sara. E também havia a ameaça da parte de Deus de que as pessoas que não lhe obedecessem seriam punidas com enfermidades ou até com a morte. Por exemplo, Miriam, a irmã de Moisés, ela certa feita se levantou contra a liderança de Moisés, ela e Arão, o sumo sacerdote. E eles disseram assim: porventura Deus falou somente com Moisés, não falou também conosco? E por causa desta rebelião, Deus poupou Arão porque era o sumo sacerdote. Mas Deus não poupou Miriam. Miriam ficou leprosa. Aliás, a lepra em Israel era considerada uma maldição. Uma pessoa leproso era normalmente alguém amaldiçoado por Deus. Então, os obedientes tinham a promessa da cura e os desobedientes contraíam doenças. Um rei chamado Jeroboão, por exemplo, ele estendeu a sua mão para pegar um profeta que falou contra o altar. Ele fez um altar em Betel para que o povo não voltasse para Jerusalém para adorar. E aí um profeta chegou lá e profetizou contra aquele altar,
condenando aquela idolatria que eles tinham ali. E aí o Jeroboão lançou mão, quis pegar o profeta para prendê-lo, e na mesma hora a sua mão ficou mirrada, sua mão ficou ressecada. Porém, ele se arrependeu e disse para o profeta: ora por mim aí para que minha mão volte ao normal. Então, quando o profeta orou, a sua mão voltou ao normal. Então, muitos casos há no Antigo Testamento assim, de pessoas que desobedeceram e por isso ficaram doentes. Há também o caso de Geazi, o assistente de Eliseu. Eliseu teve o episódio lá da cura de Naamã. Naamã ofereceu muitos prêmios a Eliseu e Eliseu recusou. Porém, o moço de Eliseu, Geazi, ele não se conformou com o fato do seu senhor recusar aqueles presentes. Ele voltou lá e falou assim: olha, o meu senhor mandou pegar aqui algumas coisas, mas não fique à vontade, eu ofereci para ele, pode pegar. E aí ele foi lá e pegou. Quando ele retornou, o profeta Eliseu falou para ele: de onde você vem, Geazi? E ele cinicamente falou assim: o teu servo não foi a lugar algum. E Eliseu disse: porventura não foi o meu espírito contigo? Ora, isso era motivo para receber presentes? Então a lepra de Naamã se pegará a ti. E a partir daquele momento o Geazi ficou leproso. Então a doença no Antigo Testamento, no povo de Israel, Deus prometia curar os obedientes da saúde e prometia também punir com enfermidades aqueles que lhe desobedecessem. O sumo sacerdote em Israel era a pessoa responsável por fazer a análise, o diagnóstico daquelas enfermidades. Então, ele tinha um certo conhecimento, ele dava as orientações. Por exemplo, se alguém estava com alguma mancha na pele, ele se apresentava perante o sumo sacerdote para que ele avaliasse se aquilo era lepra ou não. Se ele dissesse é lepra, a pessoa leprosa teria que ficar afastado da congregação, isolado durante 7 dias. Se ele fosse curado, voltaria ao convívio social. Caso não fosse curado, entendia-se que era uma maldição e ele ficava isolado. Então, o sumo sacerdote era a pessoa responsável por avaliar as contaminações, as infecções e isolar as pessoas. A cura em Israel sempre foi vista como um ato milagroso. E nós temos no Antigo Testamento vários relatos de pessoas que foram curadas. Por exemplo, Sara, a esposa de Abraão, ela era estéril, não tinha filhos. E Deus prometeu que lhe daria um filho. E ela foi curada da sua esterilidade, teve um filho. Também Rebeca, esposa de Isaac, ela casou-se e não tinha filhos. E a Bíblia diz que Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua esposa. E ela concebeu e ela deu à luz a gêmeos, Esaú e Jacó. Foram os 2 filhos dela. E também a esposa amada de Jacó, a Raquel, ela também não tinha filhos. E por muito tempo passou até que o Senhor abriu a madre dela e ela teve o seu filho José e depois Benjamim. Só que o Benjamim ela morreu durante o parto. Então Deus curou a esterilidade de Sara, Rebeca, de Raquel e também de Ana, a mãe do profeta Samuel. Ela não tinha filhos e um dia ela entrou no templo e começou a orar e chorar em voz baixa. Ela orava e clamava a Deus. Porém, o sumo sacerdote Eli achou que ela estava embriagada. E por conta disso, chegou no templo próximo a ela e disse-lhe: até quando estarás embriagada? E ela disse: não, meu senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Eu não me tenha por filha de Belial. Eu estou aqui orando ao Senhor. E aí ele disse: vá em paz e o Senhor conceda o pedido o desejo do seu coração. Depois de 1 ano ela voltou lá com o bebê e disse: por este menino orava eu. Então temos também o caso dos israelitas, que quando eles pecaram, eles foram picados por serpentes, morreram milhares de israelitas. E aí, quando eles se arrependeram, clamaram ao Senhor, Deus ordenou que Moisés fizesse uma serpente de metal, para que aquele que fosse picado pelas serpentes, quando olhasse para aquela serpente de metal,
ele fosse curado do veneno da cobra. Imediatamente isso acontecia. Então essa serpente, ela apontava para Cristo, não era idolatria, como muitos querem. Aquela serpente era uma figura de Cristo. Na tipologia bíblica, o próprio Evangelho de João, Jesus diz assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ali os israelitas também foram curados. Um outro caso de cura no Velho Testamento é o general do exército da Síria, Naamã. Ele era leproso, e uma menina que havia sido levada como escrava para a Síria, ela disse certa vez à sua patroa: quem dera o meu senhor Naamã vivesse em Israel, porque lá tem um profeta que é muito usado por Deus e ele seria curado da sua lepra. E aí, quando a patroa ouviu isso, falou com o seu esposo, e o Naamã mandou uma carta para o rei de Israel, pedindo lá a sua cura. Quando o rei leu aquela carta, disse: vejam, se esse homem não está procurando ocasião para fazer uma guerra contra mim. Porventura eu estou no lugar de Deus para curá-lo? E aí Eliseu mandou o recado para o rei, disse assim: para que ele saiba, porque o rei está preocupado assim, manda ele vir falar comigo, para que ele saiba que há Deus em Israel. Então, quando Naamã chegou, Eliseu mandou um recado de longe: diga a ele que lave-se 7 vezes no Rio Jordão e ele ficará curado. Naamã ficou irado com isso. Ele disse: porventura os rios da Síria e de Damasco não são melhores do que o de Israel? Esse homem veio me mandar mergulhar no Rio Jordão? E aí os seus servos disseram: meu senhor, se o profeta pedisse uma coisa mais difícil do que isso, o senhor não faria? Claro, eu faria. Então o que custa? Vai lá. E aí ele foi e mergulhou 7 vezes no Rio Jordão, e a sua pele ficou branca, ficou limpa como a de um bebê, cuja pele não teve problema nenhum ainda. Então é assim que Deus faz. Deus também curou o rei Ezequias. O rei Ezequias teve uma doença mortal. Deus mandou que o profeta Isaías falasse para ele o seguinte: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. E aí o rei era temente a Deus, virou-se para a parede, chorou muitíssimo, e orou e disse: Senhor Jeová, lembra-te de que eu andei com fidelidade diante de Deus. E aí, enquanto ele estava orando, o profeta estava já no pátio, saindo. Deus falou para o profeta: volte lá, diga a ele que eu ouvi a sua oração e vou acrescentar mais 15 anos de vida a ele. Então Deus curou aquela enfermidade e ele viveu mais 15 anos após esta cura. Temos também o caso da cura de Jó. Jó é um homem que nós estudamos recentemente, no trimestre passado, sobre a história dele, e ele foi acometido de uma chaga mortal desde a cabeça até a planta do pé. Era uma coisa maligna, por permissão de Deus, é claro. Deus permitiu que ele fosse, que o diabo tocasse na saúde dele. Mas no final do livro nós vemos a sua cura. Deus curou, está lá no livro de Jó, no capítulo 42, vocês podem ver que Deus curou Jó da sua enfermidade e restituiu o dobro de toda a sua prosperidade. Então nós vimos aí os casos de cura no Velho Testamento. Nós vamos ver no item 2, a prevenção de doenças é bíblica. Na lei de Moisés, irmãos, conforme eu disse, havia muitas regras rigorosas, tanto em relação à alimentação quanto em relação à higiene pessoal e também o distanciamento de pessoas com doenças contagiosas. Isso é uma situação que nós estamos vivendo atualmente. Precisamos tomar esses cuidados. Os judeus, irmãos, eles entendiam isso apenas como uma purificação cerimonial. Infelizmente, há religiosos em nossos dias que querem seguir algumas coisas daquela época como sendo mandamento para a igreja, mas não era. Aquilo era para Israel. O povo de Israel, por exemplo, no livro de Levítico, no capítulo 11, está lá registrado o tipo de animal que poderiam comer e os que não poderiam.
Havia uma regra lá, eles só poderiam comer animais que tivessem unhas fendidas e que remoessem, que é, na verdade, a regurgitação. Então, os animais que têm a unha assim, ó, como a vaca, a ovelha, esses animais poderiam ser comidos. Aqueles que não tivessem a unha assim, como o burro, por exemplo, o cavalo, que ele tem a unha única, não poderiam ser, não eram comestíveis, era proibido pela lei de se comer. Os animais que não remoíam, também não, como o porco, por exemplo, ele tem unhas fendidas, mas não remoe, então não podia comer. E muitos outros animais, pássaros, que não podiam comer. Então, essas regras eram para Israel naquela época. Também eles não podiam comer carne com sangue. Uma série de alimentos que o povo de Israel não podia comer. A questão do sangue, ela é repetida no Novo Testamento, lá em Atos capítulo 15. Lá é dito também que o cristão ele deve se abster da carne sacrificada aos ídolos, ele deve se abster do sangue, e aí as testemunhas de Jeová usam esse texto para proibir a transfusão de sangue. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque naquela época não existia transfusão de sangue. O texto ali, é claro, está se referindo a se alimentar de sangue animal. Então, nesse caso, era proibido na lei e também na nova aliança é proibido a alimentação de carne sacrificada aos ídolos e também de sangue. Mas isso, irmãos, não era apenas uma purificação cerimonial. Havia ali, hoje, com o conhecimento que nós temos a respeito de prevenção de doenças, fica claro que a intenção de Deus ali era evitar doenças infecciosas e também prevenir a proliferação de doenças entre o seu povo. Vejam, o povo de Israel, eles viviam no deserto. Eles não tinham médicos por perto, nada, né? Pouco conhecimento. Não tinham, por exemplo, saneamento básico. Era uma coisa primitiva. Então, Deus, sabendo disso tudo, Deus estabeleceu muitas regras de higiene, distanciamento social em caso de contaminação, isolamento de pessoas contaminadas, pessoa que tivesse, por exemplo, com a lepra ou com outras infecções, ele tinha que ficar isolado da congregação para evitar, por exemplo, a contaminação. O nosso corpo, meus irmãos, é o templo do Espírito Santo. Paulo diz isso. E, portanto, nós devemos cuidar do templo do Espírito Santo, do nosso corpo. A Bíblia diz que aquele que destruir o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, Deus o destruirá. Então, tome cuidado com o seu corpo. Infelizmente, há pessoas que, pela ignorância, eles acham que cuidar do corpo é vaidade e que o crente deve cuidar apenas do lado espiritual. Mas não é assim, irmãos. Nós devemos cuidar do nosso corpo. E cuidar do nosso corpo. Como é que nós vamos cuidar do nosso corpo? Tem alguns pontos importantes sobre o cuidado do corpo e também prevenção de doenças. Nosso corpo ele é como uma máquina. Ele tem músculos por toda parte, nervos, articulações. E como uma máquina, se nós deixarmos ele parado, ele vai se atrofiar. Todas as partes do nosso corpo. Se você não, por exemplo, se você não exercitar a sua memória, você vai perdê-la. Você viver a vida sem ler nada, sem exercitar a memória, daqui a pouco você não lembra nem quem você é. É preciso que você exercite a memória, tenha uma vida intelectual ativa. Leia constantemente e tal, faça palavras cruzadas, seja lá o que for, mas alguma coisa para manter a sua memória em atividade. Se você deixar ficar parado, daqui a pouco você não conhece, não entende mais de nada, não sabe mais, está desinformado. E isso prejudica a sua memória. O nosso corpo também, nós devemos praticar exercícios físicos regularmente para fortalecer os nossos músculos, para fortalecer os ossos, as articulações. Por que muita gente hoje sente dor para tudo quanto é lado? Porque não se exercita. O exercício físico, ele regula os batimentos cardíacos, ele melhora a circulação sanguínea, ele fortalece os músculos para evitar dores. Tem muitos benefícios nos exercícios físicos. É claro que cada corpo
é diferente um do outro. Existem exercícios para cada pessoa. Por isso você não deve praticar exercício por conta própria. O ideal é você procurar um profissional de educação física. Hoje a coisa está muito fácil. Mas o exercício mais comum e que não faz mal a ninguém é a caminhada. Você caminhar pelo menos 1 hora por dia. Ah, mas eu vou de carro ao trabalho. Deixa o carro em casa, vá caminhando. Se for perto, é longe, você precisa ir de ônibus, caminhe um ponto a mais. Você iria pegar nesse ponto aqui, você anda até o próximo, sai de casa mais cedo. Na volta, desça um ponto antes, venha caminhando. Vá para a igreja caminhando. Tem uma série de coisas que você pode fazer. E há exercícios em casa. Por exemplo, eu faço exercícios em casa. Eu ligo o celular no YouTube, coloco lá em alguns vídeos de professores de educação física e faço exercícios. Hoje, por exemplo, antes de entrar aqui, eu fiz 1 hora de exercícios. Porque eu já vou fazer 48 anos. Eu necessito disso. Necessito praticar exercícios para manter o meu corpo funcionando. No ano de 2008, eu estava muito acima do peso e eu fiz um exame periódico lá na empresa. E aí, quando vieram os resultados dele, o médico olhou para mim e disse: eu vou te encaminhar direto para a nutricionista, para ela te passar um regime, porque os seus exames estão completamente alterados. Na época eu tinha 35 anos. Quando a nutricionista olhou os exames, ela olhou para mim e disse: você se sente bem? Eu digo: sim. Ela falou: você pode ter um infarto a qualquer momento. Os problemas apresentados aqui nesses exames, as alterações, eles acontecem em pessoas de 55 anos acima, 60, e olhe lá, pessoas doentes. Se você continuar do jeito que você está, você não vai chegar a 55 anos. Aí eu me preocupei. Aí ela disse: olha, eu já vou te passar aqui um regime de 2.200 calorias e você vai praticar atividade física a partir de hoje. Vai fazer caminhada, vai começar de maneira leve, mas é preciso fazer isso. E eu levei a sério isso, eu fiz durante 3 meses o que ela falou, segui rigorosamente aquele regime e comecei a caminhar, comecei a me exercitar. Em 3 meses eu diminuí 12 quilos. Voltei lá, fiz os exames, ela disse: parabéns, você conseguiu. A maioria não consegue, porque não faz. O colesterol havia baixado, a glicose no sangue havia baixado, o peso diminuiu. Então, todos os problemas que eu tinha na época, eles foram resolvidos. E de lá para cá eu continuei mantendo, não aquele regime, porque eu não precisava perder tantos quilos, mas eu mantive uma alimentação mais adequada, mais balanceada. Eu adotei a prática de exercícios físicos, eu troquei a moto por bicicleta, eu passei a caminhar. E graças a Deus me sinto bem e recomendo que se faça isso. É necessário também, irmãos, para cuidar do nosso corpo, uma boa alimentação. É verdade que as pessoas mais pobres, como nós, nem sempre têm condições de incluir na nossa alimentação saladas e frutas, principalmente pelo preço que está. Mas é possível, irmãos, a gente manter uma alimentação mais balanceada. Como é que eu vou fazer isso? De novo, cada organismo é diferente um do outro. O meu organismo não é igual ao seu. Eu precisei, na época, cortar o açúcar. Talvez você precise aumentar. Existem pessoas que têm a glicose baixa, então ele tem que consumir açúcar. Existem outros que têm a glicose alta, precisa baixar o açúcar. Existem pessoas que não têm problemas de comer massa, carboidratos. Outros já precisam eliminar completamente. Existem pessoas que têm problemas com glúten. Precisa também fazer regime nesse sentido. Então, o que eu recomendo? Passe por um nutricionista, um profissional de nutrição. Ele vai avaliar, você faz primeiro um hemograma completo, ele vai avaliar a sua situação e recomendar o tipo de alimentação que você precisa fazer. Mas a princípio, não sendo médico, nem nutricionista, nem professor de educação física, eu vou te recomendar o seguinte: reduza pelo menos gorduras, principalmente gorduras saturadas e gorduras trans. Existem gorduras que são boas. Por exemplo, a gordura dos peixes, elas são boas. Ela reduz, ela aumenta o colesterol bom, é rico em ômega 3.
Então é muito bom você consumir peixes, consumir frango sem a pele e evitar, não é que você vai eliminar, evite carnes vermelhas. Coma menos esse tipo de coisa, carnes vermelhas. Troque o pão por bolachas ou por pão de forma, de preferência integral. Se puder, consuma arroz integral, mas macarrão, você reduza o máximo que puder. Pizzas, lanches, essas coisas, você vai reduzir, e a quantidade de comida também você vai reduzir. Nós não precisamos, irmãos, comer uma pratada cheia e repetir, exceto se você for daquelas pessoas que trabalham em serviço braçal, que queima muitas calorias por hora. Aí você não terá tantos problemas. Por exemplo, o trabalhador da roça, como eu, vivi até os 19 anos, então eu nunca tive problema com gordura lá, porque eu andava quilômetros mais quilômetros de bicicleta, trabalhava o dia inteiro na enxada e à noite eu ia para a escola. Então eu não tinha problema de colesterol. Só que aí você vem para a cidade grande e a nossa rotina diminui. A nossa rotina é mais light, a gente come mais, então isso vai prejudicando. Se o seu corpo não consome as calorias que você come, ele vai se transformar em gordura. Isso vai prejudicar o coração, vai prejudicar várias coisas e você pode morrer precocemente. Então, cuide da sua alimentação, cuide dos exercícios físicos e cuide também, irmãos, de ir ao médico regularmente. Infelizmente, os homens têm mais dificuldade para ir ao médico. Mulher também precisa, principalmente mulher. As mulheres, elas precisam visitar regularmente o ginecologista. Por que isso? Porque, irmãos, há doenças que elas, se diagnosticadas no início, elas podem ter cura. Por exemplo, o câncer de mama, o câncer do colo do útero, eles podem ser evitados se diagnosticados no início, pode ser tratado e ter jeito. Infelizmente, muitas mulheres não fazem os exames de rotina, não fazem a avaliação para ver se há câncer de mama, se há nódulo nos seios. Isso, se todas as mulheres fizessem, e hoje é fácil fazer, não teríamos tantos problemas de câncer de mama como nós temos hoje. Os homens também, principalmente após os 40, eles devem visitar o urologista para avaliar a questão da próstata. Muitos homens têm falecido com câncer de próstata e é doloroso, é sofrido quando a pessoa tem essa doença. Dependendo da época que você descobrir, é possível curá-lo com tratamento e até com uma pequena cirurgia. Mas se já estiver avançado, o médico só vai te dizer o seguinte: não há mais o que fazer. Então, irmãos, não vai pôr a culpa em Deus depois se você não cuidar. Então, a diabetes é a mesma coisa. Se você descobrir a tempo, você vai fazer um regime, vai cortar algumas coisas, mas você vai conviver com ela. Mas se você não tomar cuidado, irmãos, a diabetes ela pode causar cegueira, ela pode te levar à amputação de algum membro, ela pode uma série de problemas. Mas se você cuidar, você pode conviver com ela. Então é preciso tomar cuidado com a saúde. Nesse ponto eu achei interessante falar estas coisas, foram coisas que eu vivi. Prevenção de doenças. Você previne doença com uma boa alimentação, com exercícios físicos e com exames preventivos. Você vai ao médico e lá faz um hemograma completo. Se as plaquetas estiverem baixas, você vai descobrir. Se o colesterol estiver alto, você vai descobrir. Você faz o exame da próstata. Se tiver no início, vai descobrir. Uma mulher faz lá o Papa Nicolau, o exame a mamografia e outros exames lá, pode descobrir se há algum nódulo, alguma coisa estranha lá e vai fazer o tratamento. Então você vai cuidar do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Amém? Vamos ao próximo ponto. O Novo Testamento, as curas do Novo Testamento. As curas de Jesus, nos dias de Jesus, havia muitas enfermidades e miséria, principalmente nas comunidades mais pobres, onde Jesus foi criado em Nazaré, na Galileia. Ali havia muitos leprosos, havia muitos paralíticos, cegos, pessoas com hemorragia, uma série de doenças ali.
e muita miséria. A expectativa de vida era baixíssima nessa época. O sofrimento do povo era grande, porque eles viviam sob o domínio romano, que cobrava pesados impostos. Então, além de serem uma população pobre, ainda tinham que pagar impostos ao governo estrangeiro, aos dominadores. E Jesus, irmãos, ele não veio a este mundo apenas para curar os enfermos e resolver problemas, como muita gente pensa. A gente pensa que Jesus é um gênio da lâmpada, que ele veio ao mundo para resolver os seus problemas. Sabe aquela propaganda da Polishop? Seus problemas acabaram. É isso que muita gente está fazendo com o Evangelho. Você vem para Jesus e acabaram os seus problemas. Você não vai mais ficar doente, você não vai mais... E agora, com a pandemia, esse tipo de discurso caiu por terra. Porque, irmãos, as pessoas lá fora estão nos cobrando. Cadê os evangélicos que não curam as enfermidades? Então é preciso tomar cuidado com isso. Mas Jesus, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. É verdade, ele veio curar, ele veio salvar o pecador. Mas ele veio curar. Ele se compadecia do sofrimento dos seus conterrâneos, principalmente dos excluídos, dos pobres. Jesus se compadecia dessas pessoas. E por isso ele curou muitas pessoas, pela compaixão. Tem pessoas na Bíblia que a pessoa nem pediu para Jesus curar, mas ele curou porque ele se compadeceu da pessoa. Veja, Jesus curou a sogra de Pedro. Jesus curou um paralítico em Cafarnaum, Mateus 9, 1 a 8. Jesus curou um leproso. O leproso chegou para Jesus e disse: se quiseres, bem podes me curar. Jesus falou: sim, eu quero ser curado. E ele foi curado imediatamente. Jesus também curou 10 leprosos de uma vez. Curou os 10. Eles saíram atrás de Jesus e disseram: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus voltou-se para eles e disse: o que vocês querem que eu faça? E ele disse: Senhor, a gente quer ser limpo. Nós somos leprosos. E Jesus disse: vão lá mostrar os sacerdotes. E eles foram lá e quando chegaram lá estava limpo, não tinha mais nada. Estavam totalmente curados. E aí um deles, agradecido, voltou atrás e foi lá agradecer a Jesus. E Jesus disse: cadê os outros? Não, só vim curar. Eu vim aqui agradecer ao Senhor pela cura. Porque muita gente, infelizmente, faz isso. Ele vem para Jesus para ser curado. Jesus cura, ele volta, nunca mais quer saber de Jesus. Eu já conheci gente assim. Gente que estava canceroso, que estava lá com problema, doença incurável. Veio para a igreja, chegou lá capengando e tal. A igreja orou, foi curado, a doença sumiu, deu testemunho e depois desapareceu. Não quis mais saber de Jesus nem da igreja. E aí a Bíblia diz assim: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E a gente pode incluir nesse texto também isso. Que adianta a pessoa ser curada e perder a sua salvação? A cura é importante? É. Mais importante do que a cura é a salvação da alma. Jesus também curou um cego em Jericó, Mateus 10, 46 a 52. Cego Bartimeu. Essa palavra Bartimeu quer dizer filho de Timeu. Bar era filho em aramaico. Então, Bartimeu, filho de Timeu. Não é que o nome dele era Bartimeu. Ele era conhecido por Bartimeu, por filho de Timeu. Simão, por exemplo, Pedro, era chamado de Simão Bar-Jonas, ou Simão, filho de Jonas. Então, Jesus também curou um cego de nascença. Em João capítulo 9, os discípulos estavam lá discutindo na teologia deles lá, de quem era a culpa daquele homem ter nascido cego. Mas quem pecou? Ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus olhou para eles e disse: nem ele, nem o seu pai pecou. Mas isso aconteceu para que se manifestasse nele as obras de Deus. E aí cuspiu no olho do cego e disse: vá lá no tanque de Siloé, lave-se. Ele foi e voltou vendo. Então Jesus fez esse milagre. Jesus também curou uma mulher que tinha uma hemorragia, um fluxo de sangue. Jesus estava no meio de uma multidão e a multidão o apertava e a mulher pensou consigo: se eu tocar apenas na orla, na beira, na extremidade da roupa dele, eu serei curada. E ela fez isso e de fato foi curada. Quando ela tocou na roupa de Jesus, no vestido de Jesus, ela foi curada, a sua hemorragia cessou. E Jesus falou: quem foi que me tocou? Eles
discípulos: espera aí, Jesus, o senhor está de brincadeira. Numa multidão te apertando, o senhor vem perguntar quem foi que te tocou, como é que a gente vai saber? Jesus disse: não, eu senti que de mim saiu poder, saiu virtude, alguém me tocou diferente. Jesus é onisciente, ele conhece todas as coisas. Jesus também curou um paralítico lá no tanque de Betesda. Havia uma multidão de enfermos ali, esperando que um anjo descesse do céu para movimentar as águas, e o primeiro que fosse colocado ali seria curado. E aí tinha um paralítico nessa situação há 38 anos. Jesus chegou para ele e disse: você quer ser curado? Ele, imaginando que Jesus estivesse falando a respeito da cura natural através do tanque, disse: Senhor, eu não tenho ninguém para me colocar no tanque. Quando eu tento ir, aqui coxo, paralítico, não consigo ir. Antes de eu chegar lá, outro vai primeiro do que eu. Então Jesus falou: levante, pegue a sua cama e vá para sua casa. Ele levantou e imediatamente foi curado. Jesus também, ele ressuscitou a filha de Jairo. Marcos capítulo 5, 39 a 42, ele ressuscitou a Lázaro, está escrito lá em João 11, ressuscitou o filho da viúva de Naim, está lá em Lucas 7, 1 a 17, e fez também muitos milagres que não estão registrados na Bíblia, conforme João diz lá em João 20, 30. Ele disse: Jesus fez muitos milagres que não estão escritos nesse livro, porque se tivesse todos os milagres escritos aqui, eu acredito que nem o mundo inteiro iria caber o livro. Então, esses sinais aqui, esses milagres foram escritos para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, esse é o objetivo da cura. Isso também, irmãos, essas curas não ficaram restritas ao período apostólico. Jesus, os cessacionistas têm essa conversa, de que quando foi concluído o cânon, o texto bíblico, então cessaram-se os milagres. Mas não há nenhuma base bíblica para isso. Em Marcos, capítulo 16, versículos 17 ao 20, texto muito conhecido dos irmãos, Jesus diz assim: estes sinais seguirão aos que creem. Que sinais são estes? Os milagres que ele fazia. Em meu nome expulsarão os demônios, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Jesus também fala, e eles falarão novas línguas. Então, é a profecia de Jesus sobre a cura divina. Jesus também concedeu o mesmo poder aos seus discípulos, dizendo que estes sinais seguiriam aos que crescem, que operariam milagres em seu nome. Quando Jesus subiu ao céu, os apóstolos continuaram operando sinais e maravilhas. Pedro, por exemplo, Pedro e João, subiam juntos ao templo, Atos capítulo 3, e um paralítico, um coxo, foi lá e pediu uma esmola. E Pedro disse: olhe para nós. Quando ele olhou, ele disse: nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, levante-se e ande. E imediatamente o homem andou, saltou e deu glória a Deus. E todo mundo viu isso. Então, depois, Pedro foi usado também para curar um homem chamado Enéas. Atos capítulo 9, versículo 34. Esse homem estava doente e avisaram a Pedro, e Pedro foi lá e disse: Enéas, o Senhor Jesus Cristo te dá saúde. Imediatamente o homem foi curado. Pedro também foi usado por Deus para ressuscitar Tabita ou Dorcas. Atos 9, 40. Essa mulher era muito caridosa, fazia esmolas, e ela adoeceu e morreu. E aí os discípulos mandaram chamar Pedro, que estava num lugar chamado Jope, e aí ele veio, chegou lá e orou, e aquela mulher ressuscitou. Filipe também, o evangelista, em Atos 8, ele foi muito usado por Deus para curar enfermos, fazer milagres na cidade de Samaria, a ponto de um mágico chamado Simão se converter por conta desses sinais, desses milagres que foram operados por Filipe. Também o apóstolo Paulo foi muito usado por Deus em curas e milagres. Atos 19, 11 e 12 fala disso. Então, Paulo, ele tanto pregava a Bíblia como ele era usado por Deus em sinais e maravilhas. Então, por que é que eu creio que Jesus Cristo cura ainda hoje? Por causa de Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
Então, quando alguém fala, Jesus não cura mais hoje, então você deve perguntar para ele o seguinte: Jesus mudou? Não. O poder de Deus mudou? Então ele continua curando. Nós vamos ver agora no ponto 2, a cura divina como parte da salvação. A profecia de Isaías 53, ela se refere aos sofrimentos do Messias. Ali, Isaías nos dá detalhes sobre o sofrimento de Jesus na cruz. E nos versículos 3 e 4, ele diz o seguinte: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas iniquidades, ou seja, os nossos pecados, e as nossas dores ou as nossas doenças levou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras ou pelos seus sofrimentos fomos sarados. Tanto essa profecia de Isaías 53, quanto o cumprimento dela lá no Novo Testamento, eu falei para os irmãos no início, que Mateus disse que aquelas curas que Jesus realizou aconteceram para que se cumprisse essa profecia. Então, tanto a profecia quanto o cumprimento dela no Novo Testamento nos revelam que salvação e cura divina andam juntas. Quando nós falamos de salvação, o que é isso? Salvação, ela vem de uma palavra hebraica, de uma raiz hebraica chamada yasha, que significa libertar, salvar de um perigo, ou salvar de um mal físico, de uma doença, livrar da punição pelo pecado. O nome de Jesus, por exemplo, em hebraico é Yehoshua, que quer dizer Yahvé é a salvação. Quando Jesus nasceu, o anjo disse para Maria: ele será chamado Jesus, ou Yehoshua, Jesus é grego, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, quando nós falamos do nome de Jesus, nós estamos falando de Jesus em português. Em grego era Iesos e em hebraico era Yehoshua. Vem da mesma raiz de Josué, que quer dizer Yahvé é a salvação. Então, já no grego, o verbo sozo, salvar ou livrar, proteger, e os substantivos soteria, quer dizer salvação, saúde, preservação, e soter, salvador, libertador, eles traduzem o hebraico yada, yasha, e tem o sentido de salvar, proteger, libertar. O sentido de salvação mais usado no Novo Testamento é salvar do pecado e da condenação eterna. Então, dito isto, com relação à etimologia da palavra salvação, tanto no hebraico quanto no grego, isso nos mostra que salvação inclui também cura divina, porque a própria palavra salvação, ela pode se referir a salvar de um mal físico. Então, cura divina, ela está também incluída no processo de salvação operado por Jesus. E cura divina? Segundo a declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil, a cura divina é um ato da soberania, da graça e misericórdia divina, que através do poder do Espírito Santo restaura física ou emocionalmente aqueles que demonstram fé em Jesus. E tem aqui várias referências bíblicas sobre isso. Mateus 14:14, Lucas 4:18, 19, Atos 10:38. Então, a cura divina é um ato da soberania de Deus. A cura divina não é quando o homem quer e tal. Então, como cristão evangélico pentecostal, eu creio na cura divina para os dias atuais. Eu creio que Jesus pode curar qualquer tipo de enfermidade. Mas tem alguns pontos que eu preciso esclarecer para os irmãos sobre a cura divina. Primeiro, Deus cura quem Ele quer. Eu não dou ordens para Deus curar alguém, eu peço. Existe alguém por aí que dá ordem, eu exijo a cura. Não, eu peço a Deus. Mas Ele cura se Ele quiser. E se eu orar por você e você não for curado? Porque Deus não quis. Eu não posso obrigar Deus a curar. E Deus não cura todo mundo. Esse é o segundo ponto. Deus cura quem Ele quer. Deus cura quando Ele quer. Existem processos, irmãos, na cura. Tem pessoas que são curadas imediatamente. Nós vimos casos aqui, no ponto anterior, em que Deus curou pessoas que nem sequer pediram. A viúva de Naim, por exemplo, ela não pediu a Jesus que ressuscitasse o seu filho. Não. Pode ler no texto bíblico, ela não tem ela pedindo. Ela simplesmente estava chorando, sofrendo,
E Jesus se compadeceu do sofrimento dela e disse, não chores. E mandou parar o pessoal que levava o morto, chamado de esquife, e disse, levanta-te ao moço. O moço levantou e tal, ressuscitou. O paralítico de Betesda também não pediu a Jesus para ser curado. Jesus é que foi até ele e disse, você quer ser curado? Então Jesus cura quem ele quer. Tem pessoas imaginando que Jesus curou todo mundo no tempo dele, mas isso não é verdade. Existia muitos doentes em Israel. Jesus curou muitos, mas não curou todos. Certamente muita gente morreu durante o tempo que Jesus viveu na terra, e ele não curou. Então Jesus cura quem ele quer, ele cura quando ele quiser, e ele cura da forma que ele quiser. Jesus curou, por exemplo, o Bartimeu, cego de nascença, ele pediu, ele gritava, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E o povo, cala a boca, e ele mais ainda gritava. Mas o cego de nascença nem pediu nada. Os discípulos é que estavam lá numa discussão, e Jesus diz, essa discussão de vocês aí não faz sentido. Não foi ele que pecou, nem tampouco os seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. E aí imediatamente cuspiu no olho do cego. Então Jesus curou ordenando, veja, e o outro Jesus já curou cuspindo. Tem outros, tem um gado lá, Jesus curou de outra forma. Colocou a mão lá e diga, efatá. Ele falou e ficou curado. Então Jesus tem as suas formas de operar. Ele pode usar o médico para curar alguém. Você vai no médico, o médico não descobre, de repente Jesus usa um médico para dizer o que você tem. Aí você fala, não, mas o médico estudou, mas e por que não descobriu antes? Jesus pode usar qualquer forma de cura. Ele que cura. Agora, Deus cura, irmãos, se for o seu propósito. Paulo, ele orou ao Senhor por causa de um espinho na carne, que a gente não sabe o que era, mas a gente imagina que poderia ser uma enfermidade. Orou 3 vezes ao Senhor. E Deus respondeu para ele, sabe o quê? A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E ele se conformou. Então Deus cura se for o seu propósito. Deus tem propósito na cura, sim. Mas Deus tem propósito também na enfermidade. Nós vimos no trimestre passado que através da luta, da provação, nós aprendemos, nós crescemos espiritualmente. Então Deus tem os seus propósitos. Agora, e se você não for curado, você vai desviar? Você vai abandonar Deus? Tem gente que faz isso, vai blasfemar. Se você não for curado, Deus continua sendo Deus. Continue sendo crente. Continue servindo a Deus. O mais importante é a sua salvação. O importante é ir para o céu. Lá, sim, não haverá mais doença. Lá não haverá mais dores. Não haverá mais morte. Ali vai ser só alegria. Há 2 extremos, irmãos, que nós devemos evitar em relação à cura divina. Como assim? Primeiro, tem 2 posições em relação à cura divina. Tem a posição dos cessacionistas, que dizem que a cura divina cessou no primeiro século, lá no período apostólico, e que hoje não acontece mais cura. É uma posição equivocada, deve ser evitada. A cura divina ainda acontece hoje. Jesus continua curando hoje. E a segunda posição que você deve evitar é a posição dos neopentecostais. O que eles dizem? Eles dizem que você não pode aceitar a doença e que todos devem ser curados. Todos, sem exceção. Também é um absurdo, irmão. Nem todos serão curados. E se você for honesto, você vai ver que é verdade. Quantos crentes morreram aí de Covid-19, de outras doenças, de câncer? Como é que eu vou dizer que todos vão ser curados? Isso é um absurdo. Então evite esses 2 pontos, essas 2 posições. Tanto a dos cessacionistas, que negam qualquer cura, quanto a dos neopentecostais, que dizem que todo mundo tem que ser curado. E você não pode aceitar a doença, determine a cura. Isso não é bíblico também. Muito bem. Salvação e cura. Nunca foi a vontade de Deus que o ser humano ficasse doente. Deus criou o ser humano perfeito.
para viver eternamente. Mas com a entrada do pecado no mundo, o nosso corpo passou a adoecer. O nosso corpo passou a ser mortal. Sendo mortal, nosso corpo vai sentir dores, o nosso corpo vai sofrer infecções, inflamações, o nosso corpo vai envelhecer. O corpo de um bebê, por exemplo, ele pula tal e não sente nada. Mas quando ele estiver velho, os seus ossos já estarão fracos, os dentes, alguns já caíram, outros já estão moles e assim vai. O cabelo começa a cair, a visão diminui porque envelhecemos. Então, irmãos, a doença, ela entrou no mundo junto com o pecado. Mas quando Jesus veio ao mundo, ele veio para salvar o mundo dos pecados. Mas isso inclui também a cura do corpo. Isaías 53, 4, 1 Pedro 2, 24. Porém, é importante nós destacarmos que, embora Jesus cure enfermidades, hoje, a restauração plena do nosso corpo, ela só vai acontecer na glória. Lá nós teremos um corpo glorificado. Enquanto nós estivermos neste corpo mortal, nós estaremos sujeitos às enfermidades, assim como estamos sujeitos ao pecado. Nós fomos salvos por Jesus, sim, fomos salvos da ira de Deus. E por isso nós não pecamos mais? Tem alguém aí que não tem pecado mais? Que nunca? Nós pecamos por pensamentos, palavras ou obras. Nós fugimos do pecado, mas ainda estamos sujeitos a ele. Quando nós estivermos no céu, aí sim, nós estaremos isentos de pecado e de doença. Lá em Apocalipse está claro isso. Ali, João diz assim, eu vi a cidade santa, que descia do céu, enfeitada, adereçada como uma noiva para o seu noivo, como uma esposa para o seu esposo. E ele diz, viu o rio puro da água da vida. Ali não há mais tristeza, morte nem dor. Ali não haverá. Então no céu não haverá mais nenhuma doença. As doenças, elas existem aqui. Então salvação e cura estão juntas, caminham juntas. Mas nem todos serão curados. Coloquem isso na cabeça. Isaías 53. A profecia de Isaías 53 fala em detalhes do sofrimento do Messias. Isaías diz que Jesus tomou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades e as nossas dores. E ele conclui dizendo que pelos sofrimentos ou pelas pisaduras dele, nós fomos sarados. Essa palavra sarados em hebraico é rafá, que significa literalmente consertar ou costurar. Mas ela é usada no sentido figurado para cura, para sarar, para tornar sadio uma pessoa. Então, por isso que a Bíblia diz assim que o nome de Deus é Jeová, ou Yahvé Rafeká, ou Rafá, porque curar é Rafá em hebraico. No Novo Testamento, Jesus curou várias pessoas. Mateus viu nisso o cumprimento dessa profecia de Isaías 53. Então, sendo assim, a obra de Jesus, ela inclui a salvação dos pecados e também a cura das enfermidades. Jesus veio para salvar, veio para curar e também batizar no Espírito Santo. Mas tudo isso, irmãos, é um conjunto. O mais importante é você ter o nome no livro da vida. Certa vez os discípulos foram enviados por Jesus e saíram pregando o evangelho. Muitas pessoas foram curadas, outros foram libertos de demônios. E aí quando eles voltaram, eles disseram a Jesus assim, olha mestre, em teu nome até os espíritos malignos se nos submetem. E Jesus disse, alegrai-vos, não por causa disso, mas alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Esse é o motivo da nossa alegria, é a salvação das nossas almas. A cura, irmãos, ela faz parte, mas mais importante do que ser curado é ser salvo. Vamos agora ao ponto 3, caminhando já para o fim da nossa lição, que as horas já nos mandam parar, a cura divina e os desafios atuais. Quando nós falamos de cura divina, nós, nos dias atuais, o grande desafio que nós temos é saber a origem das doenças. Os neopentecostais e os adeptos da teologia da prosperidade, eles cometem um grave erro. Para eles, toda doença é um mal, é um demônio que está na sua vida. Eu me lembro que certa vez, há uns 20 anos atrás, eu fui acometido de catapora, cachumba. Cachumba, irmãos sabem que é uma doença comum. É uma
doença contagiosa, mas não é uma doença que vai te levar à morte, desde que você faça o repouso de 15 dias, então não tem problema nenhum. E aí veio um irmão desavisado lá orar por mim, e ele falou, vamos orar para Jesus repreender esse demônio aqui. Eu falei, não, calma, não há demônio nenhum aqui. Existe uma doença natural. Então, se você está com uma infecção, uma doença, não é demônio que está na sua vida, irmão. Mas os neopentecostais, os adeptos da teologia da prosperidade, dizem isso. Que doença não vem de Deus, e toda doença vem do demônio. Então, se você está doente, logo você está com um demônio no corpo. E aí eles vão lá quebrar a maldição, fazer acontecer, passar um galho de arruda, para o demônio sair da sua vida. Não dá para levar a sério quem fala essas coisas. As enfermidades, as doenças, elas são naturalmente, como eu disse agora há pouco, tem consequência do pecado, sim. Consequência do pecado trouxe as doenças. Antes do pecado, o ser humano não ficava doente. Deus criou o corpo humano perfeito, tanto física como moral e espiritualmente. O corpo humano não foi criado para adoecer, nem tampouco para morrer. Porém, com a entrada do pecado no mundo, o corpo humano passou a envelhecer, a adoecer, a ser mortal e está sujeito a doenças e à morte. Esta é a causa da entrada da enfermidade no mundo. Mas isso não significa que qualquer pessoa que está doente hoje é porque ela está em pecado. Não. Eu já vi também isso. Certa vez a minha esposa estava doente, também assim que nós casamos, e foi uma dessas irmãs que sabe tudo sobre doença, e disse, irmã Márcia, será que não tem alguma coisa para confessar aí, não? Tem alguma coisa aí que você praticou e Deus não se agrada, por isso que você está doente? E ela, que eu me lembre, não. Então muitas pessoas vão fazer visitas na casa de alguém que está doente e agridem a pessoa com esse tipo de discurso, de achar que a pessoa está doente porque está em pecado ou porque o demônio tomou conta da vida dela. Não é nada disso, irmãos. Os crentes também adoecem. Os adeptos da teologia da prosperidade também afirmam que o crente não pode ficar doente. Se ficar doente é porque ele ou está em pecado ou não tem fé para ser curado. Já vi gente orando, dizendo, não vou orar mais porque você não tem fé. Ele não consegue curar e joga a culpa na outra pessoa, porque a pessoa não tem fé. Mas, irmãos, isso além de ser um profundo desconhecimento da Bíblia, isso é também uma afronta aos homens e mulheres de Deus que adoeceram e não foram curados. Tanto na Bíblia quanto na história da igreja, nós vamos encontrar inúmeras pessoas sérias, fiéis a Deus, que adoeceram. Vamos para a Bíblia. Por exemplo, Paulo, ele tinha um espinho na carne, conforme eu falei para os irmãos, segundo aos Coríntios 12, 7 a 9. Isso, nós acreditamos que era uma enfermidade, pelos sintomas que ele fala. Ele não foi curado, ele pediu a Deus e não foi curado, não foi liberto daquilo. Também Paulo, quando ele foi pregar na Galácia, ele diz assim, quando eu estive aí pela primeira vez, foi por causa de uma enfermidade. Será que Paulo estava em pecado ou não tinha fé para ser curado? É preciso a gente tomar cuidado com esse tipo de afirmação. Também a Bíblia registra que Timóteo tinha frequentes enfermidades no estômago. 1 Timóteo 5, 23. Paulo diz o seguinte a ele, não beba somente água não, beba um pouquinho de vinho lá, por causa das tuas frequentes enfermidades. Ora, por que Paulo então não orou e não determinou a cura, não exigiu que ele fosse curado? Também Paulo fala de um homem chamado Trófimo, ele deixou em Mileto, porque ele estava doente. 2 Timóteo 4:20 está aí na lição. Trófimo estava doente, por isso Paulo deixou em Mileto. Então esses são alguns casos bíblicos no Novo Testamento. Tem gente dizendo, mas isso era antes da cruz, antes de Jesus ressuscitar, a pessoa podia ficar doente. Depois da cruz, não. Eu cito aqui alguns casos na Bíblia de pessoas que ficaram doentes mesmo depois da ressurreição de Jesus. E Paulo foi usado por Deus para curar várias pessoas, mas ele mesmo não foi curado. Também na história da igreja, não é a história da Bíblia, é a história da igreja,
muitos homens e mulheres de Deus foram usados em curas, mas eles mesmos não foram curados. Por exemplo, o missionário Gunnar Wingre, um dos pioneiros da Assembleia de Deus no Brasil, um homem muito usado por Deus, dom de cura, de operação de maravilhas, ele e a sua esposa Frida Wingre. Ele teve que voltar para a Suécia por causa de uma enfermidade. Teve que deixar a missão aqui e voltar para a Suécia. Ora, se crente não pode ficar doente, por que ele ficou? A própria esposa dele, Frida Wingre, depois adoeceu lá na Suécia. Muitos outros, também muitos pastores, já foram acometidos de enfermidades e morreram com elas. Pastores sérios, homens de Deus. Eu não estou falando aqui de gente ímpia. Recentemente nós perdemos o pastor aqui de Jaboticabal, o pastor Eliel, muito querido por nós lá em Osasco, aqui também em Jaboticabal. Perdemos vários pastores, o pastor de Lorena, um pastor lá no Ceará, de Fortaleza. Muitos outros homens de Deus têm falecido, têm adoecido de enfermidades. Então, irmãos, não vamos permitir esse tipo de discurso em nossas igrejas. Pessoas arrogantes, que chegam aí dizendo que você não foi curado porque você não tem fé, porque você está em pecado. Isso não tem base bíblica. Não podemos confundir doença com possessão maligna. O nosso comentarista coloca isso aqui. E aí eu coloco para os irmãos aqui pelo menos 4 razões específicas pelas quais alguém adoece. Além da origem geral, é claro, que é a entrada do pecado no mundo. Existem doenças que de fato são de origem maligna, demoníaca. Em Marcos 9:25, Jesus repreende um espírito mudo e surdo que deixava um jovem enfermo. E apesar de nem todas as doenças serem de fato manifestação maligna, demoníaca, há casos que são. Nesse caso, foi preciso repreender o demônio que estava na vida daquele homem para que ele fosse curado. Então existem enfermidades que são de origem demoníaca, sim, existem. Existem pessoas enfermas que ele vai a tudo quanto é médico e o médico não descobre o que ele tem. E alguém ora, repreende o demônio vai embora e ele é curado. Existem casos assim. O erro não está em dizer isso. O erro está em generalizar. Dizer que todas as enfermidades é o demônio que está na vida da pessoa. Aí está errado. Existe o segundo caso de enfermidades, que é a enfermidade por causa do pecado. Existem pessoas que estão doentes por conta do pecado. Sim, João 5,14, paralítico de Betesda, Jesus curou e alertou-o, após a cura, para que não pecasse mais, para que não lhe acontecesse coisa pior. Isso nos deixa entender que aquela doença era por causa do pecado. Existem pessoas que estão doentes por causa do pecado, mas não são todas. Tem gente que comete pecado e, como consequência, ele adquire uma doença. As doenças sexualmente transmissíveis, por exemplo, são consequências do pecado. A cirrose hepática, que alguém adquire através da bebida, é consequência do pecado. O câncer do pulmão, que alguém adquire por causa do cigarro, é consequência do pecado. Mas existem doenças que são para a glória de Deus. Não é demônio, não é pecado, é para a glória de Deus. Quer ver onde está isso na Bíblia? João 11, versículo 14. Lázaro estava doente. Alguém mandou avisar a Jesus. E Jesus disse, essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Também João 9, versículo 3. O cego de nascença, que eu já citei para os irmãos. Ele nasceu cego. Não foi por causa do pecado, não foi o demônio, mas Jesus disse, ele nasceu assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Você pode estar doente nesse momento para que Deus manifeste em você a sua glória. Não é pecado, não é demônio, é um propósito de Deus. Existe isso sim. E por último, por que as pessoas ficam doentes? Esse daqui a culpa é nossa. Imprudência e negligência da própria pessoa. Há muitos casos de pessoas, conforme eu citei no primeiro ponto da lição, quando eu falei sobre prevenção a doenças,
Pessoas que ficam doentes porque não tomam os devidos cuidados com a saúde. Fazem coisas que os médicos proíbem. Pessoa que é diabética fica chupando balas, fica comendo doces. O médico diz, não coma isso que você morre. Ele come, ele teima e come. Pessoa que tem colesterol alto e gosta muito de uma picanha gordurosa. Pessoa que tem problema com colesterol e tal, fica comendo pizzas e mais pizzas, carnes e mais carnes, vai adoecer. Pessoas que têm problemas cardíacos e não está nem aí. Carne gordurosa, carne vermelha, uma série de coisas. E agora o problema da Covid-19. Pessoas veem que a doença está aí, não se previnem, fazem aglomerações, não tomam os devidos cuidados e, claro, que serão contaminados. A imprudência, irmãos, com a nossa saúde. A pessoa abusa daquilo que não pode, não faz exercício, não tem uma boa alimentação, mais cedo ou mais tarde vai ficar doente. Tem gente que diz assim, eu vou morrer de qualquer jeito. Não é porque você vai morrer de qualquer jeito que você vai antecipar. Existem pastores, e esse recado agora vai para os pastores, que morrem cedo por causa disso. Porque não tomam cuidado, trabalham demais, se estressam demais. Tem uma amiga minha, irmã em Cristo, que é nutricionista, e ela colocou esses dias no Facebook. Não adianta nada uma boa alimentação, exercícios físicos, se você viver estressado. Não é somente alimentação e falta de exercício que preocupa a saúde. Se você levar uma vida, irmãos, estressada, você pode ter um infarto, um problema, um AVC a qualquer momento. Muitas pessoas já tiveram AVC por causa disso. Porque vivem a 1000 por hora correndo atrás de dinheiro. Tem pastores que eles querem carregar a igreja nas costas, não delegam nada para ninguém. Ele quer fazer todo o trabalho na igreja. Ele quer abrir o culto, ele quer dirigir o culto, pregar, cantar, orar, dar a bênção apostólica, se marcar, ele quer sair dali para uma vigília. Já vi muito crente assim. Ele vai trabalhar no outro dia cedo e ele passa a noite na vigília. O nosso corpo, irmãos, ele precisa de pelo menos 3 coisas. Ele precisa de trabalho, lazer e descanso. E aí eu coloco mais uma, que aqui não é nem tanto para o corpo, mas é para a alma, que é a adoração a Deus. Se você fizer isso, você estará bem. Se você não trabalhar, você não vai ter como ter o lazer. Aí você não trabalha e também não tem lazer. Se você não descansa, você também não tem saúde para trabalhar. É preciso trabalhar para ter condições de manter o lazer, de manter a alimentação. Você não trabalha, nem alimentação não tem. Paulo diz que quem não quiser trabalhar também não coma. Quer cuidar bem da sua saúde? Quer viver bem? Trabalhe com moderação, tenha lazer, tenha descanso e tenha tempo para Deus. Aí você viverá bem. Pastor também precisa ter tempo para ele, para sua família. Não pense que você é super-homem, super-mulher. Você pode trabalhar 22 horas e dormir somente 2. Você não vai aguentar. Um certo filósofo sábio, não sei quem foi, se foi religioso, ele disse assim, o homem passa a vida inteira trabalhando, correndo para ganhar dinheiro. Depois ele passa o restante da vida gastando dinheiro para ter saúde. Ele acaba com a saúde para ter dinheiro. Depois ele gasta o dinheiro para recuperar a saúde. É preciso ter um equilíbrio, irmãos. Os especialistas nos recomendam 8 horas de sono diárias. Então, se você tem 24 horas no dia, em 8 horas você descansa. 8 horas é a média que a CLT recomenda para o trabalho. Claro que tem período de horas extras, quando o trabalho aumenta, é preciso trabalhar um pouquinho mais. Mas a média é 8 horas, com 1 hora de refeição. Sobra ainda 8 horas para você ir e voltar do trabalho, o deslocamento de ida e volta em um tempo para Deus. 2 folgas por semana, a CLT recomenda. Você trabalha 5 dias, folga 2.
Nem sempre isso é possível, mas pelo menos um dia de folga. Já está na Bíblia lá, que você tinha que ter um dia de descanso. É preciso a gente ter descanso, irmãos. Planeje a sua vida para que você tenha descanso, lazer, tempo para a família, tempo para Deus. Não corra atrás de tudo ao mesmo tempo, que você não vai conseguir. Muito bem, concluindo a nossa lição, que já são 9h11, eu já passei do tempo, Jesus não mudou, Jesus continua curando ainda hoje. Mas precisamos saber, lembrar sempre que a cura é um ato soberano de Deus. Ele cura quem Ele quiser, quando quiser e da forma que Ele quiser. Nós somos criaturas e servos de Deus, não podemos dar ordens ao nosso Criador, porque Deus é soberano e tem os seus propósitos. Amém? Se você está doente, creia que Deus pode te curar. Mas cuide da sua saúde. Faça exercícios, tenha uma boa alimentação, tenha um bom descanso. Não fique preocupado demais com o amanhã. Jesus disse, basta a cada dia o seu mal. Quando eu vou fazer isso? Calma, faça uma coisa de cada vez. Se você não puder fazer, tem coisas que a gente quer fazer, mas não pode. Faça somente o que você pode. Você viverá muito bem. Se você se preocupar demais com o futuro, você não vive o hoje, o presente. Então, se preocupe com o presente e, na medida do possível, com o futuro. Amém? Deus abençoe a todos que nos acompanharam esta noite. Quero agradecer a missionária Sônia Menezes pela presença, a irmã Ana Paula Santiago, a irmã Daniela Morizzi, a irmã Alzira Blask, a irmã Lilian Ferreira e o seu esposo José Nivaldo, lá de Osasco, nossos amigos. Deus abençoe, muito obrigado por nos assistirem. Irmão Cláudio Silva, e ainda o irmão Luciano Almeida, nosso cooperador. Deus abençoe todos vocês. Sexta-feira que vem estaremos de volta aqui. E domingo nós temos o nosso culto em nossa igreja aqui no Jardim São João Batista, em São Carlos. Você que mora aqui está convidado para estar conosco. Temos, claro, o nosso distanciamento, temos lá várias regras para seguir das autoridades municipais e estaduais. Então, nós servimos a Deus assim. Mas se você não puder ir, estiver no grupo de risco, aqui nesse mesmo canal o culto será transmitido ao vivo. Então você pode adorar a Deus também na sua casa e nos acompanhar. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, em nome de Jesus, eu agradeço a Deus por este trabalho esta noite. Quero suplicar, meu Senhor, a cura divina para todos os meus irmãos e amigos que estão enfermos. O Senhor é poderoso para curar todo e qualquer tipo de enfermidade, sendo assim a tua vontade. Meu Senhor, opere maravilhas neste momento. Responde a nossa oração. Sara, Senhor, a nossa terra, o nosso Brasil. Nos livra, Senhor, dos efeitos deste vírus, Senhor. Repreenda esta enfermidade. Neutraliza, Senhor, a ação deste vírus no Brasil e no mundo. Dê sabedoria, Senhor, aos nossos médicos para descobrirem a cura para esta doença o mais depressa possível. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus.